Bom dia, excelente dia para você que se liga conosco, que nos recebe aí no seu trabalho, na sua casa, né? Abrir uma janelinha do seu tempo para estar conosco. Sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Vamos convidar outras pessoas para tomarmos um café juntos? Vamos? Vai nesse aviãozinho aí, por favor. Convide outras pessoas, porque esse é o nosso café Conexão e Crescimento, onde nós tomamos um café juntos e aprendemos muitas coisas de Deus para as nossas vidas. Isso aí, povo de Deus, abençoado, bom dia Sara Caxias RS, bom dia Sara Gramado RS, Deus abençoe vocês. Bom estar aqui com vocês nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre heranças hereditárias. Na verdade é um tema poderoso. O que você herdou de coisas boas, né? E de influências sobre a sua vida. Vamos pensar nisso hoje. O que a Bíblia fala sobre as heranças hereditárias? Tem coisas que nós não escolhemos, que nós herdamos. Então, quero que você pense nisso agora. O que você herdou de bom e quais são as heranças que você precisa ativar e quais você precisa desativar na sua vida, né? Então, nós vamos começar com uma oração poderosa que vai trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. E daqui a pouquinho o nosso café, aí nós vamos tomar o nosso cafezinho, né? Convida seus amigos e vamos compartilhar com aqueles que a gente quer bem. Amém. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por esse momento, pela tua presença nas nossas vidas, amém, por termos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas, Deus, mais parecidas contigo, que não só espera pela eternidade, mas que vive a vida plena hoje. Graças nós te damos. E que esse tempo seja um tempo de aprendizado. Espírito Santo tenha liberdade, esteja conosco, nós queremos aprender. Muda a nossa maneira de pensar, nossa mentalidade, de maneira que vivamos o reino dos céus na terra. Queremos realizar sonhos, sermos felizes, esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor seja glorificado em tudo nas nossas vidas. Por isso, nosso coração está aberto para receber, para aprendermos mais de Ti. Seja com cada um de nós, cada pessoa que está conosco, abençoe as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Lembrando que fica gravado nossos programas no YouTube, tá? Depois você pode entrar nele e receber mais de Deus, tá? Todos os programas, nós estamos aqui desde 2000 fazendo Café Conexão e Crescimento, tem temas maravilhosos, né? Hoje, vamos tomar o nosso cafezinho. Cadê o seu cafezinho aí? Hoje nós vou tomar meu cafezinho com uma casquinha de limão siciliano, né? Que é muito bom. Muito bom esse daqui também. Quem não gosta, quem nunca experimentou, experimente para você ver, tá? Compartilhe aí conosco café com casquinha de limão siciliano. Vamos ver quem tá aqui com a gente? Vamos. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui no Sara Caxias. Na hora de olhar tem que colocar o óculos, gente. Querivalda, Thaís, querida, bom revê-la lá na nossa celebração. Muito bom. Sara Conference, né? Que saudade de vocês. Estava de vocês, Bom ter encontrado vocês lá, Marlene, Borba. Bom dia. Aldoir, Laís. Sejam bem-vindos. Amora Lua. Roger, meu querido Roger, Lana. A Lana esteve lá nos ajudando na igreja de Gramado esse final de semana, né? Obrigado, querida Lana, Gabriel. Mais uma vez, viu? Nós fazemos aí uma escalinha, o pessoal para nos ajudar lá, né? Na igreja, né? Todo domingo eles estão lá conosco. A Lana estava lá esse final de semana. Amanda, amém, querida Amanda Ferro, um abraço para você, querida. Deus abençoe. Amanda Ferraz. Fábio, Patrícia, Márcio, meu querido Márcio. Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Arquiteta Vanessa, Jussara, Aline, bom querida dia. Aline Nunes, querida, um grande abraço, sério. Bom dia Sara Gramado, Soares, vamos lá. Enquanto eu vou falando bom dia aqui, vai pensando aí quais as heranças
que você recebeu da sua família. Herança emocional, espiritual e física, né? Quais são as heranças, né? Dona Iracides, que você identifica, coisas boas, né? Ou coisas que você precisa desativar. Você já fez uma autoavaliação disso daí, né? Tássia, a Aline está dizendo, bom dia, bispos, vem hoje agradecer as orações pela minha mãe. Ai, que bênção. Infelizmente, ela faleceu, né? Oh, Jesus, minha irmã, meus sentimentos, nossos sentimentos, viu, Aline? Oh, minha irmã, a gente estava crendo, né? Crendo junto com você, crendo até o fim. Mas que Deus console, que o Espírito Santo dê força para você e a sua família e continue contando com as nossas orações agora por você e pela sua família, para que vocês vençam esse momento, viu? Em nome de Jesus, em nome né? De Jesus. Nós cremos que quando nós oramos, olha que coisa importante, quando você ora, quando você faz tudo o que está ao teu alcance, e uma pessoa parte, a pessoa que nós amamos, não é que Deus não ouviu. A morte, ela não é o fim. Sim. Né? A morte não é o fim. A morte para o cristão é um descanso e nós entramos na eternidade com Deus, um lugar onde não existe choro, dor e Amém. Lágrimas, né? Fica saudade, né? Mas nós vamos caminhando, né? Na vida, né? Jesus, que Deus te abençoe, tá, viu, querida? Bruna Graff, saudade de você, querida. Bruna, abraço pra você, viu? Sueli, dona Sueli, um abração, minha irmã. Hoje à noite nosso culto lá, tá? Nosso culto, Gramado, 20 horas aqui, 19h30. Nosso culto hoje de quebra de maldições, tá? Quebra de maldições, culto da fé. Mas hoje nós vamos fazer a quebra de maldições do mês. Roger, como é que você tá, Roger? Vamos lá, manda notícias aí. Dona Irema. Bom dia, um abraço. Deus abençoe. Cris, Camargo, Adri, pastor Eliege, um abração, pastor. Estamos orando por você, viu? Pelo pastor também, né? Então vamos lá. Kátia, Ruth, querida Fê. Abraço, Deus abençoe. A Márcia. Minha herança foi emocional. Que ele volta a dizer, minha herança foi emocional, na qual fico muito travada em algumas situações que preciso melhorar. Nós vamos dar chaves preciosas para você desativar os genes herdados que travam você, tá? Pastora Milka, Cici, bom dia. Diane Boltio, querida, um grande abraço, Diane. Querida. Amém. A Aline está compartilhando um momento dela, né? Ela batizou antes, então, tá no altar de Deus, tá na presença de Deus, né? Márcia, querida, Márcia de Campo Grande, né? Plantão Arena, um abraço, Márcia, Luana, Maciel, Dona Olímpia, Emília, Enar, Dona Enar, tá aqui com a gente também. É isso daí, né? Bom, vamos Barbosa. lá. Olha lá, Barbosa. Mãe, tá. Bom dia também, querido. Bom ter vocês aí, tá? Bom dia, Dayana, da Sara Gramado, né? O pessoal que tá ligado conosco. Deus abençoe sua vida. Johan, Deus abençoe também você, tá? Em nome de Jesus, um grande abraço. Amanda também, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos hoje falar sobre esse tema que é muito importante a gente observar sobre as heranças que nós recebemos. Uma coisa que na vida nós precisamos entender assim, nós só vencemos aquilo que nós identificamos. Por isso que é importante observar sobre a questão das heranças, né? Porque existem heranças muito boas. Daiane é de São Leopoldo. São Leopoldo. Um abraço pro pessoal de São Leopoldo que tá com a gente aí. Deus abençoe em nome de Jesus, né? E tem muita coisa boa que nós recebemos. Coloque aí também, né? Que nem a Kirivalda compartilhou sobre essa questão emocional, de às vezes travar. E existem sim muitas situações. E tem coisas boas também. O que você observa que você
recebeu de herança, Vamos né? começar pelo seguinte. Você não definiu a cor dos seus olhos. Você não definiu a cor do teu cabelo. Você não definiu se você tinha genética para perder cabelo ou não perder cabelo, né? Alto ou baixo, A né? tua altura, você não definiu isso. E você não decidiu uma boa parte da tua vida. Uma boa parte da tua vida você não decidiu isso. Isso foi herdado. Então, esses genes físicos que você herdou são sinalizadores que também você recebeu uma herança emocional e espiritual. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, os problemas que eu enfrento hoje é um problema de responsabilidade só minha. Não, não é só sua. As escrituras nos mostram que existe a influência até 4 gerações de algumas influências e até 10 gerações. Então, quando você estuda a biologia do corpo humano, a biologia, ela informa que nós somos resultados de 10 gerações. Isso é ciência. A ciência diz que nós somos resultado de 10 gerações. Então, é impressionante como nós recebemos a parte física, mas não só a parte física, recebemos a parte emocional. Às vezes a pessoa não sabe por que ela tem medo de alguma coisa. Ela tem um medo terrível de algo. Como a Querivalda falou, porque travo diante de algumas situações, porque não consigo lidar com algumas situações, né? Porque a pessoa é extrovertida ou tímida? Por que a pessoa é explosiva, irada, ou ela é passiva, né? Muitas coisas você herdou. Agora, o fato, eu vou te dar uma chave agora, já de início, de cara. Vamos lá. O fato de você herdar um gene não quer dizer que você precisa ativá-lo, tá? O fato de você herdar um gene não significa que você precisa ativá-lo. Você pode ter uma herança, nós vamos falar isso hoje, porque hoje nós temos a quebra de maldições hereditárias. Exatamente isso que nós fazemos na igreja. Às vezes as pessoas dizem assim, os mais religiosos, né? Jesus levou sobre si as nossas maldições. Sim, Jesus levou as nossas maldições e é por isso que nós nos posicionamos para quebrar as maldições. Assim como levou as enfermidades e nós nos posicionamos, né, orando pela cura. Isso, só que aí muita gente pensa assim, se Jesus levou as minhas maldições, eu não preciso quebrar maldições. Mas se Jesus levou as enfermidades, por que nós ficamos doentes? E precisamos orar. E precisamos orar para quebrar, para resistir às enfermidades. Da mesma maneira, são as maldições. Né? Da mesma maneira são as maldições. Por isso que nós fazemos as quebras de maldições. E por pensar dessa maneira que muitas pessoas estão sofrendo, repetindo a história que muitas vezes não é ruim, de enfermidade, situações emocionais, e muitas vezes ela não sabe, porque ela está pensando que ela não precisa se posicionar a respeito. A Thaís compartilhou ali, né, que ela recebeu da mãe a força para enfrentar os problemas, que ela vê isso, né? Olha que interessante. Gente, e é tão sério isso, e a ciência reconhece tanto isso, que existem alguns exames que você faz que existem fatores genéticos que, apesar de eles estarem presentes, o estado clínico do paciente pode não demonstrar a presença daquele fator genético. Então, você faz um exame e dá lá um fator genético, né? O fator mais comum conhecido é o fator FAM, que é o antinuclear, que denuncia muitas doenças autoimunes. Ele pode dar positivo e a pessoa não ter nada. Porque o gene está o quê? Adormecido. Porque está adormecido, ele não foi ativado. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero que você entenda isso daí. Você precisa, começando por essa chave. Ativar, o que ativar e o que desativar.
o que ativar e o que desativar. Se você entendeu, se você está entendendo isso, que nem a André está falando, tem pessoas que têm um fator genético, uma tendência. Então vamos lá. Uma pessoa que tem na sua família pessoas alcoólatras, ela tem 10 vezes mais tendência em ter um vício de alcoolismo. Um vício de alcoolismo. Né? A Fábio está dizendo aqui, descobrimos muitos traumas familiares, terapia, pois repetimos inconscientemente. Isso daí, Fábio, isso aí, você, não é consciente nosso, não é algo que você programa e fala assim, eu vou ser o alcoólatra. Ninguém programa ser alcoólatra. Mas quem tem na família o alcoolismo, ele tem 10 vezes chance de ser alcoólatra. Se ele tem na sua família um gene de suicídio, ela tem 10 vezes mais chance de tirar a vida dela. Se ela tem um gene na família dela de doenças, de câncer, ela tem a tendência de ter isso. Ela tem 10 vezes chance mais. Agora, o precioso na vida que Deus nos deu, quando Cristo morreu por nós, é que você não precisa ativar esses genes. Amém. Você não precisa ativá-los. Você precisa identificar e aprender a desativar. Se você pegou essa chave, coloca aí, desativar genes de maldições. Né? A Fábio colocou, é verdade. Né? Bom dia, Pati. Bom dia. Querida dona Naíra Escopel. Querida, um abraço. Um abração, senhora, beijão viu? na senhora, viu? Deus Bem te abençoe. apertado. Deus abençoe, minha irmã. Bom dia, bom dia. Olhe, o que ativar ou desativar? Exatamente. Coloca aí, desativar genes de maldições. E observe, porque muitas vezes você, como é inconsciente, as pessoas estão repetindo. Então existe um histórico de alcoolismo e trata como normal. É normal, na minha família sempre foi assim. Existe um histórico de câncer, na minha família sempre foi assim. Um histórico de depressão, sempre foi assim. Um histórico de casamentos destruídos. Olha isso daí. Olha como é sério. Na Traições. minha família... Traições. A pessoa, lá os antepassados viviam debaixo de traição, hoje a pessoa vive na família. Uma luta com traição. Com traição. Problemas financeiros é outro problema. Não é normal. É normal. Na minha família sempre foi assim. Não, não é normal, queridos. Não. Para nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que não é normal, né? Coloque aí. Desativar genes de maldições. Amém. Amém, Luana. Bom dia. Obrigado, Luana. Isso. Coloca aí. Desativar genes de maldições. Você tem que identificar. Então, não é normal, né? Se na tua família tem problemas cardíacos, você precisa desativar esses genes. E daqui a pouquinho eu vou te dar as chaves como desativá-los. Problema de diabetes. Tem que desativar. Existe, é possível. É possível. Você, É possível. A grande notícia que eu quero dar para você é que esses genes não precisam se manifestar. Amém. A Marlene está depois de muitas quebras de maldições. Minha família quebrou essa maldição do alcoolismo. Olha aí. Que bênção. Né? Glória a Deus. E agora, olha que interessante que ela está falando. Ela teve que fazer quebras de maldições na sua vida. E você precisa quebrar essa maldição. Você tem que quebrar maldições ou desativar genes de maldições hereditárias. Coloca aí, desativar. Isso daí. Obrigado, Márcio. Herança paterna negativa, alcoolismo, drogadição, é isso aí. Desorganização financeira. E às vezes você pensa que é uma coisa só com você. E enquanto você não identifica isso, você não consegue vencer o inimigo enquanto você não identifica isso. E quando não entende que isso pode ser desativado. Porque por muitos anos as pessoas estavam vivendo assim. Não, faz parte do meu DNA, faz parte da herança, né? A Daiana está dizendo, tenho na minha família os 2 exemplos que vocês deram, doença e alcoolismo. E por isso que, identificando isso, tem que sim manter desativado esses genes, manter a quebra de maldições
E porque a sua família tem esse histórico, você não precisa repetir, amém? Você não precisa vivenciar, lá, repreendi e quebrei isso, amém, Dayana? Glória a Deus, é esse mesmo o posicionamento. E aí existem as ações, né, que nós precisamos ter para que realmente a gente não repita essa história. Agora existe uma coisa chamada epigenética. O que significa isso, Edmilson? Epigenética. É aquilo que está acima do gene, é aquilo que está acima da genética. Né? O Roger está falando aqui, porém Jesus me ensinou a quebrar essas maldições. Ele contou as maldições que estavam na vida dele, e Jesus, é isso daí. Amém. Quando você quebra essas maldições, o Tiago Pedroni está colocando, que Tiago, querido, um abração. Deus abençoe. Vocês estavam, você e esposa, Sara, né? Acabei não te vendo, só vi de longe, né? Mas um abração para você. Família, quebrei a maldição de separação. Isso. Amém. Glória a Deus. Que coisa impressionante, olha aí. A família com problemas de divórcio. As pessoas às vezes estão enfrentando um problema hoje que ele luta contra esse problema. Mas você não adianta, você tem que ir na raiz do problema. Raiz, você precisa ir na raiz. Se você tem uma árvore, olha que chave que eu vou te dar, a segunda chave. Vamos lá. Se você tem uma árvore que produz um fruto indesejado, não adianta você tirar o fruto da árvore, não adianta. Porque se você arranca o fruto, você não gosta do fruto, eu não quero. Você vai arrancar o fruto. Daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, ele volta de novo. Qual é a solução? Arrancar a árvore pela raiz. Arrancar pela raiz. Coloca aí. Se você pega essa chave, você tem que entender isso daí. Coloque isso daí aí nos comentários. Arrancar pela raiz. Só esclarecendo, o Edmilson estava falando sobre a questão da epigenética, né? A Luana falou, não conheço esse conceito. É uma das mais recentes descobertas da ciência. Que epi, falando da etimologia da palavra, é por cima, está sobre o gene, sobre a genética. O que significa? Que não é só a genética que determina o que você vai ser ou o que você vai viver em termos de herança genética, emocional ou espiritual. Existem outras influências exteriores. Então, por exemplo, você pega um peixe, existe um rio poluído, um exemplo bem simples da epigenética. Você pega um rio bem poluído, tem peixe lá dentro, o peixe está morrendo. Você tira o peixe daquele lugar, trata daquele peixe, deixa ele saudável. Se você devolver aquele peixe saudável para aquele rio, aquele ambiente poluído, ele vai continuar saudável ou ele vai adoecer de novo? Com certeza ele vai adoecer de novo. Então, o que a epigenética fala? Fala que existem outras influências exteriores que podem afetar sua saúde física, emocional e espiritual. Então vai colocando, arrancar pela raiz. Obrigado. A Thaís está colocando. O Bispo Lucas pregou sobre isso nas celebrações. Você reprogramar seu cérebro através do teu comportamento. Bispa Lúcia. Bispa Lúcia, né? Sim. Bispa Lúcia, isso. Rompendo o bloqueio das nossas atitudes. Isso aí, gente. Vai lá, arrancando pela raiz. Vamos arrancar. Eu quero ajudar você a arrancar o problema pela raiz para que isso não fique repetindo na sua vida. Repetindo na sua vida. Então, esse conceito da epigenética é muito importante. Então, não é porque você herdou que precisa ser ativado. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo, né? Meu cabelinho novo. Tá nascendo ainda, viu? Daqui a pouco eu vou estar cabeludo aqui. Amém. Então, eu herdei um gene que faz o meu cabelo cair, né? A batalha em quebrar as maldições deve ser bênção, conhecimento dos nossos pais. Repassamos para os nossos sucessores. Isso aí você repassa. Olha que interessante isso daí. Não somente você tem que quebrar isso na tua vida, isso vai influenciar na vida dos seus filhos, dos seus netos. Então, quando eu herdei um gene que faz o cabelo cair. Da calvície. Né? Então, não é porque eu herdei que eu tenho que ser assim. Se existe um mecanismo
para eu reverter isso, eu fiz, né? Então fiz um implante, né? Tirei de um lugar, coloquei no outro. Eu não, né? Os médicos lá, a clínica que eu fui, né? Então daqui uns dias vocês vão me ver mais cabeludo, né? Então eu estou usando algo que é aquilo que é acima da genética para restaurar algo físico em mim. Na parte emocional e espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você, não é porque você herdou um gene que na tua família tem pessoas depressivas que você precisa ficar depressivo. Não é porque na tua família tem pessoas que têm a herança de pobreza, de problemas financeiros, que você precisa herdar isso. Não é. Não é porque na tua família teve câncer que você tem que ter. Em nome de Jesus. André Luiz, tá lindo, meu bispo. Você conhece, você tem os olhos de Deus, viu? Bom dia, meu querido André. Saudade de você. Você viu que eu fiquei cabeludo, você não viu ainda, né? Você não tinha visto ainda. Então, arrancar o mal pela raiz. E como eu faço isso? Como eu faço? Então, uma pessoa, querido, que tem na sua família problemas de câncer, um exemplo, problemas com cardíacos, ele precisa cuidar disso. Se você viver em um ambiente, então, eu conversando com a minha mãe, eu fiz uma avaliação familiar. Então, quando você vai no médico, o médico pergunta: na tua família tem pessoas que têm problema com isso? Lembra da Já consulta, tem. né? Lembra da consulta médica? A primeira coisa que o médico pergunta é: na tua família tem alguém com câncer? Na tua família tem alguém com problema cardíaco? Aí você vai lembrando do histórico. Por que ele faz isso? Porque uma pessoa que tem na sua família esse problema, a tendência é que ela tenha. Então, na minha família, eu tinha problemas, teve problemas cardíacos. Então, o que eu entendi? O que eu entendi na epigenética? Que é aquilo que é acima da genética. Que é acima. Que eu não preciso ativar esse gene. Então, o que eu faço? Eu cuido da minha alimentação. Eu faço uma alimentação mais direcionada para coração. Eu faço exercícios físicos que ajudam a combater doenças cardíacas e a gerar saúde para o meu coração. Então, quando eu identifico algo na minha vida, na minha família, que existe uma herança hereditária, eu preciso ir contra isso. Então, se uma pessoa tem na sua família uma tendência para depressão, ele precisa providenciar uma epigenética, que é o ambiente. Então, a primeira chave para você quebrar maldições que eu quero dar para você é você estar no ambiente que não ativa esse gene. Amém. Você precisa entrar no ambiente onde ativa o gene da bênção. O gene da bênção. E aí isso inclui as providências que você precisa tomar para que você viva com saúde. Saúde física, saúde emocional e espiritual. Aí vai depender da área. O que você vai precisar fazer para que esse ambiente seja propício à saúde. Então, a pergunta é: qual é a maldição que você precisa quebrar? Tem que identificar. Então, coloca aí ambiente. Coloca ambiente. Essa daqui, querido, é a chave para você começar a quebrar a maldição. Ambiente. O que acontece? Vou te falar por que às vezes as pessoas fazem a quebra de maldição na igreja. Faz a quebra de maldição na igreja e a vida dela não muda. Eu vou te explicar agora por quê. Preste atenção. Você tem na sua geladeira, no teu congelador, aquela forminha de gelo, né? Se você pegar aquela forminha de gelo, tirar o gelo de dentro da forminha, qual é o formato que o gelo vai ficar? O formato da forma. Por isso se chama forma, é o formato dela. Enquanto estiver no congelador. Você quebra, você tira ali, tem aqueles antigos, né, de metal, colocava a língua, grudava naquele negócio, né? Eu não sou desse tempo, não. É da forminha de plástico mesmo.
retorcido. Vai colocando ambiente, se você está entendendo isso daqui. Se eu tirar aquele gelo, que na verdade é uma água em forma sólida, né? Gelada, congelada, mas deixar dentro do congelador, fora da forma, o que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? Não. Ela saiu da forma, mas continua com a forma da forma. Por causa do ambiente. Maravilhoso, né? Você pegou essa, não? Você pegou essa daí? Coloca aí ambiente. Então o que eu preciso fazer? Tirar ela da forma e tirar ela do ambiente. Jesus, ele quebra a maldição, mas a pessoa volta para o ambiente da maldição. Lembra do exemplo do peixe? É a mesma coisa. Você tira o peixe do rio poluído, da água poluída. Cura, tira o tumor de dentro do peixe, sara o peixe fica saudável e depois o que faz? Devolve para a água poluída. Para a água poluída, daqui a um tempo, o que vai acontecer? Ele vai ficar doente de novo. Então precisa sair do ambiente que propicia a doença, sair do ambiente que propicia a depressão. E aí isso inclui tratamentos, cuidados naturais, e existem sim também relacionamentos que estão à sua volta, com o que você se alimenta, o que você vê, o que você ouve, tudo à sua volta influencia, né? E aí é importante cuidar. O ambiente é muito importante. E aí você vai viver a tua vida. Então vamos lá. Qual é o ambiente que você está inserido? Qual é o ambiente que você está inserido na tua vida? Então, primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é a maldição que está em operação agora. Qual é a maldição? Eu tenho uma maldição financeira. Vamos lá, uma maldição financeira da minha família não consegue romper, ninguém tem casa própria, ninguém tem recursos financeiros, né? As pessoas sofrem, endividamento. Então qual é o ambiente disso? Então vamos lá, ambiente de desorganização. Enquanto você tiver desordem na tua vida, a desordem vai gerar caos. Então você precisa mudar esse ambiente da desordem, da desorganização, fazer uma planilhinha, escrever os seus gastos, né? Colocar lá tudo que você, né? Aí a dona Iracil está falando, o ambiente faz a gente. Gente, é isso. Na verdade, dona Iracil e meus queridos, o ambiente, ele ativa ou desativa genes dentro de você. Se você tem uma tendência a algo, se você tem um gene de uma tendência, se você criar, então você tiver num ambiente que favorece o ativar desse gene, ele vai ativar. Agora, se você tiver num ambiente que não favorece ele não ativa, ele pode estar lá dentro, mas ele não vai manifestar na sua vida. Então, se você começar a colocar ordem nas suas finanças, começar a criar relacionamentos com pessoas que venceram na vida financeira, que têm os mesmos pensamentos daqueles vencedores, pessoas que conquistaram, esse gene não vai ser ativado. O Alexandre está colocando ali uma frase que uma vez você falou, você muda o ambiente ou o ambiente te muda. Resumindo, é bem isso mesmo. Então, você está no ambiente físico, vamos lá. A pessoa tem na sua célula as células defeituosas com problema. Tem pessoas que elas comem de tudo. Mas não tem na genética dela tendência para um tipo de doença. Para ela não acontece no ambiente dela lá, mesmo que ela esteja num ambiente desfavorável de alimentação, aquilo não influencia ela, porque ela não tem aquilo na genética dela. E tem pessoas, gente, que não pode nem passar perto de uma placa. Olhou para uma placa de um negócio, já engorda. Olhou para um negócio, ela já fica doente. Olhou para o bolo, já engordou. Então, começa pelo ambiente na tua vida. Gente, isso daqui é o ambiente do teu corpo. Qual o ambiente que o teu corpo está exposto? De alimentação, de atividade física, emocional. Relacionamentos. Né? Saudáveis, tóxicos. Uma pessoa que tem problema, que tem uma tendência ao suicídio, que na sua família tem histórico de suicídio.
ela não pode andar o ambiente da mente. Como que tá? Onde atua isso daí? Na mente da pessoa. Ela tá ali com pensamentos negativos. Ela tem que desativar, ela tem que mudar o ambiente da mente dela. Ela tem que mudar os filmes que ela assiste. Por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu assisto filme. Gosto de alguns filmes para desestressar minha cabeça, né? Então, quando eu não gosto de assistir filme triste. Eu gosto de assistir filme onde o mocinho ganha, e ganha rápido, e já vence logo, entendeu? Porque eu não quero expor as minhas emoções para ficar naquele sofrimento. Assistir um filme de sofrimento. Gente, eu não assisto filme de sofrimento. Eu não gosto de filme de sofrimento. São aqueles filmes até de histórias reais, né? Mas que no final nem sempre o fim é feliz. Não, eu já vi, eu gosto do mocinho, já aquele que, mesmo que seja irreal lá, que nunca, né? Eu assisto esse daí, né? Por quê? Porque eu não quero expor a minha mente a esses processos de sofrimento. Lembrando que o cérebro, ele não discerne quando você está assistindo algo, por isso que você chora, por isso que você fica com medo, por isso que o cérebro não discerne aquele momento de realidade ou ficção. Então, por isso que tudo que você ouve, o que você assiste, o que você lê, influencia diretamente na sua vida, né? Então você não vai expor, não expõe a sua mente. Tem pessoas que não tem problema, assiste filme de terror, assiste filme, tudo quanto é filme, eles ficam tudo bem. Não, mas se tem um ambiente que está te fazendo mal, cai fora disso. Elimina. Se tem relacionamento que faz mal para você, sai desse ambiente. Não alimente, porque ele vai influenciar a tua vida. Aí, não gosto de filme de doença. Você tem que identificar isso, que a pastora Bruna está aí. Cai fora disso daí, você tem que cuidar do ambiente da tua mente. O ambiente, relacionamentos. Tem pessoas que você se aproxima dela, que te levanta, você fica feliz, são pessoas felizes. Eu vou andar com esse tipo de gente. Eu vou escolher. E aí entra a segunda providência que você tem que tomar. Então a primeira é ambiente. Você tem que cuidar do ambiente da mente, o ambiente que você vai expor o teu corpo. Ambiente, então, você tem que cuidar dos filmes que você assiste, dos livros que você lê, dos pensamentos que você tem. Bispo, mas eu controlo meus pensamentos, eu posso controlar? Sim, você controla eles. A Bíblia diz assim: eu levo minha mente cativa à obediência de Jesus Cristo. E você tem o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Precisa fazer uso disso, né? Então, as pessoas muitas vezes têm ferramentas de Deus maravilhosas para fazer uso e não usam. Então, Deus, me dá domínio próprio. Eu vou dominar sobre esse pensamento e esse pensamento não vai me dominar. E você usa a boca para isso. Amém. Deus te deu uma boca para dominar a tua mente. Amém. Deus te deu uma boca para dominar a tua mente. Então fale, manda embora os pensamentos, manda embora esse ambiente da tua vida, né? E aí entra a segunda providência que você tem que tomar. Nós vamos aqui finalizar com ela, que são decisões. Escreva aí, decisões. Decisões. Suas decisões são as coisas mais, é uma das armas mais poderosas que você tem. Nas escrituras dizem assim: diante de você tem a bênção e a maldição, e vocês devem escolher qual dos dois você vai querer na tua vida. Você não vai ter algo se você tomar a decisão de ter o contrário. Vamos lá. Decisões. Vamos falar sobre decisões. Enquanto você não decide nada, você está em cima do muro. Eu falo, enquanto você não decide ter saúde, você está em cima do muro e você vai fatalmente ter problemas de saúde. Se você não decidir prosperar, você está em cima do muro. E o muro é do negativo. O muro, a indecisão
é uma doença. É porque a indecisão é o campo do nada. Quem fica indeciso não faz nada, porque a indecisão aprisiona. Então ela tem que fazer algo, ela tem que cuidar da saúde, ela tem que cuidar do casamento, porque não é só a quebra espiritual, como nós falamos sobre o ambiente. E a pessoa indecisa, ela fica travada, porque a indecisão aprisiona. Ela fica no campo do nada. E no campo do nada é como um terreno que você não faz nada. Compra um terreno, limpa ele inicialmente e deixa lá sem fazer nada. O que vai acontecer? Vai crescer o mato. Vai nascer a praga. É a mesma coisa no restante da nossa vida. Isso aí. Né? Então, coloca aí decisões. Decisões. Tem aquela historinha de uma pessoa que estava em cima do muro, do lado tinha os anjos e do outro lado do inferno tinha os demônios. Os demônios. E o diabo dizia assim, o diabo não falava nada, e os anjos falavam, pula pro lado de cá, vem pro céu. E ele viu e perguntou pro diabo, por que você não me chama para ir pro teu lado? Só os anjos chamam para ir pro céu. Ele falou, por quê? A indecisão, o muro é meu. Você já está no meu campo. Eu não preciso ficar te chamando mais. Misericórdia, né? Enquanto você não decidir prosperar, você está no muro da indecisão, da miséria financeira, da pobreza financeira. Enquanto você não decidir ter saúde, o gene da doença vai ser ativado na tua vida. Você pode ser uma pessoa boa, você pode amar a Deus, Jesus pode ter levado as suas enfermidades, mas se tem um gene de doença, ele vai ser ativado. Você pode ser uma pessoa boa, mas se você não decidir, o indeciso se aprisiona, paralisa. É isso aí. A Bíblia fala, não pense que o indeciso receberá alguma coisa. Ele é como uma onda do mar, levado pelo vento da vida. Ou seja, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, pelos genes, né? Ele é levado pelos genes que estão no seu corpo. E é isso que nós estamos falando. Pelos genes hereditários, né? Isso, você não precisa ativar os genes hereditários que são ruins na sua vida. Então, né? a decisão, você precisa usá-la na tua vida. Eu quero te incentivar agora a tomar decisões agora, tomar a decisão. Se você não tomar a decisão, por exemplo, de ir num culto hoje, você vai chegar na hora, não sei se eu vou, aí qualquer coisa vai prender você. Não, eu vou pro culto hoje, eu tomo a decisão, vou lá no culto de quebra de maldição. Eu vou fazer isso na minha vida, vou cuidar da minha vida espiritual, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha vida emocional, vou cuidar da minha família. A Thaís está falando por isso, é importante a busca, né, pelo Espírito Santo que nos ajuda, que nos direciona, nos ajuda nesse posicionamento. É isso mesmo, Thaís. Às vezes a pessoa fala, Edmilson, André, eu não tenho forças. Aí entra o que a Thaís está colocando. O Espírito Santo de Deus ajuda você. Amém. Agora, você toma uma decisão hoje, você tem que manter ela amanhã. Que é tomar decisões e mantê-la. Decidir dobrar a minha fé, força, o Roger está falando, de vontade, decidir não aceitar, né, o diagnóstico médico. Isso daí. Hoje vou no culto da Dona Silvia. A Dona Silvia tem um monte de testemunho dos cultos de quebra de maldição. Chegou lá já com dor de cabeça, com situações, saiu renovada. Graças a Deus. Renovada, porque tem uma outra chave, mas vamos falar sobre decisão. Não abro mão, é isso aí. Gente, você é fruto das decisões que você toma. Você é fruto das decisões. Você pode ter até um gene lá, uma questão familiar, mas se você decidir, por exemplo, na tua família tem problemas de divórcio, mas se você tomar uma decisão na tua vida de viver uma vida amorosa, uma vida familiar, bem sucedida, você vai vencer isso daí na tua vida. Amém. Obrigado, querida Márcia, que live maravilhosa. Filipenses 4:8 é o começo de tudo. Isso decisão. A decisão certa traz paz.
Você tem que tomar decisão. E eu quero te incentivar hoje a pegar as áreas que você está sofrendo e tomar decisões nela. Ah, eu estou vivendo um problema de saúde. Toma uma decisão de ter saúde a partir de hoje. Não estou falando que é simples, não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que o primeiro passo é a decisão. Amém. Estou falando que o primeiro passo. E aí você tem que manter. Eu decidi tomar hoje fazer isso, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou tomar outra decisão. No dia que eu estiver desanimado, também vou continuar mantendo a minha decisão. As decisões que você não tomar, outros vão tomar por você. Ou a vida vai tomar por você. Isso é muito sério. Por isso que a gente está falando. Tem muitas pessoas boas, estão buscando a Deus, têm fé em Deus, mas falta esse posicionamento. Nada acontece do nada. Jesus venceu, mas para que eu e você possamos usufruir de tudo que ele venceu, tem que ter esse posicionamento. Então, a decisão que você não toma, outro vai tomar no teu lugar. Ou Gênesis vai tomar no teu lugar, né? E por isso que você precisa se posicionar, decidir mesmo, decida, né? Seja firme, não deixe a vida, né, ir te levando. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês agora. Presta atenção nisso daqui que eu vou falar. Querida Pamela, um abraço, bom te ver aí, viu? Bom dia, querido, um abraço. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho forças por mim. Você não tem forças por você? Tome a decisão pelos seus filhos. Tome a decisão pela próxima geração. Amém. Tome a decisão. Aquilo que você não lida na tua vida, seus filhos vão ter que lidar com isso. Misericórdia, mas é verdade. Vou falar de novo. Aquilo que você não decide na tua vida, aquilo que você não lida, aquilo que você não trata, seus filhos terão que tratar. Aquilo que você vence, você passa para os seus filhos, você passa para a próxima geração. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho forças por mim. Não faz por você, faz pelo teu neto, pela tua neta, faz pelo seu filho, faz pela sua filha. Olhe para eles e fala assim, eu vou vencer na minha vida esse problema e a minha motivação é o benefício também dos meus filhos. Não é? Então, às vezes a pessoa ela vai encontrar forças quando ela observar isso. É uma situação que eu preciso vencer na minha vida e eu vou tomar essa decisão por amor à minha próxima geração. Minha próxima geração não terá que lidar com Amém. Isso. Porque você está lidando com situações que sua geração anterior não conseguiu lidar. E aí é importante você lembrar, se você não lidar com isso, seus filhos vão lidar. Então tome essa decisão. Primeiro, se possível, por você. Mas se você não consegue por você, né, olhe pelos seus filhos, pelos seus netos e diga, através de mim. A Bíblia fala que Deus visita a bondade dos pais nos filhos até 1000 gerações. A bondade, o que é essa bondade? Eu decidi, eu vou viver a bênção, eu não vou repetir a história de maldições hereditárias, não vou repetir a história de enfermidade, de alcoolismo, de vício, de separações, de miséria. Não vou repetir, meus filhos não vão repetir. E isso é um posicionamento que Deus se agrada, porque você está posicionado dentro da palavra, que você não precisa aceitar. Vamos citar um exemplo, uma pessoa que tem na sua família problema de alcoolismo. E ela lida com isso, fala, vou acabar com isso na minha vida. Na minha casa não entra álcool. Estou te citando um exemplo. A partir desse momento, na minha casa não entra álcool. Não entra nada. Na porta da minha casa para dentro não vai entrar. Eu decidi isso, meus filhos vão usufruir disso. Quando eu me posiciono na questão financeira e meus filhos, eles veem a organização, a ordem. Se eu tenho de recursos, eu compro. Se eu não tenho, eu junto para comprar. Procuro não comprar parcelado. Meus filhos vão vendo isso. Meus filhos, eles vão crescer com essa mentalidade. Então eu estou abençoando eles. Amém. Thaís está falando, eu venci a rejeição, né? Foi libertador. E aí é o que é? Uma decisão, você precisa decidir, né? E aí você recebe da libertação e não vai se repetir a história na vida dos seus filhos. A Cris está colocando, eu aprendi a tomar decisões pensando nos meus filhos, nos meus netos. Olha aí que bênção. É isso aí. Glória
Você tem que usar essas ferramentas, são coisas que te motivam. Meu pai viveu até os 90 anos de idade. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi o que dava força para ele lutar. E ele falava assim para mim: eu preciso criar meus filhos. Olha que coisa. E meu pai com 90 anos, criar um filho de 40, né? Não, meu pai tinha filho tinha filho, né, quando ele estava vivo, de 60 e poucos anos. Mas dentro dele ele arrumava uma motivação para viver. E você precisa encontrar a motivação para você tomar decisões. Né? A tua vida é feita por decisões. Então eu quero te incentivar hoje a você tomar algumas decisões na sua vida. Algumas decisões que vão beneficiá-lo. Tome decisões. Nosso café hoje, Conexão e Crescimento, é para você tomar decisões e guardar e mudar o ambiente da tua vida. Amém. Né? Isso vai mudar a tua vida e a vida da tua família, dos teus filhos, quando você se posicionar a respeito. Aí, ó, os filhos aprendem não por palavras, né, mas por exemplo. Tudo que eu faço pensando é isso daí. É isso aí. Pense nisso, né? Isso daí é poderosíssimo, né, Fábio? Gente, é muito profundo tudo Meu isso, pai. mas é pouco tempo, né, que a gente tem para lidar com isso, mas reflita sobre isso. Hoje à noite nós temos o culto de quebra de maldições, que entra o terceiro ponto, que é o sangue precioso de Jesus. Amém. O sangue tem voz. O sangue tem voz. A ciência mostra que o sangue tem som. Que coisa poderosa, né? Isso, né? Poderoso. Deus é maravilhoso, né? O sangue de Jesus clama. O sangue de Jesus quebra. O sangue de Jesus desativa os genes de maldições na tua vida. Por isso, hoje à noite, Amém. nas nossas igrejas, culto de quebra de maldições. Amém. Né? Esteja conosco. Eu quero te desafiar hoje a tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Amém. Ah, mas eu acredito em Jesus, minha vida. Se você não tomar a decisão de permitir que Jesus entre na tua vida, escreva o teu nome no livro da vida, nada muda. Você tem que tomar essa decisão na tua vida. Você tem que sair de cima do muro e tomar uma decisão. Eu preciso entregar. Hoje eu tomo a decisão de entregar minha vida para Jesus. Talvez você nasceu, foi para a igreja, teu pai, tua mãe te levou para a igreja e você já foi, nunca tomou essa decisão. Hoje é o dia e agora é a hora. Vamos orar? Amém. Quero te dar a oportunidade para esse momento. Ore junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração, seja o meu Senhor, e o meu Salvador, perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome, no livro da vida. Ajuda-me a viver as bênçãos de Deus, porque eu creio que as maldições foram canceladas na cruz, em Jesus Cristo. Amém? Amém. Lembra sempre disso. Suas decisões certas de hoje anulam as decisões erradas de seus familiares de ontem. Pega essa chave aí, querido. Fala de novo isso daí, amor. Suas decisões certas de hoje anulam as decisões erradas que seus familiares tomaram ontem. Então coloca aí: decisões certas anulam as decisões erradas. Escreva isso daí. Não é porque as decisões foram tomadas às vezes a pessoa erradas, fica carregando um negócio, tomei tanta decisão errada. Tá bom, tomou decisões erradas? Foi. E agora? Então, agora vou anular aquelas decisões erradas pelas decisões certas. Isso. Comece de novo, mude sua maneira de pensar. A maior e melhor decisão é a de entregar. Começa por essa decisão agora. Para Jesus. Deixá-lo governar a sua vida. Né? E nós queremos te receber na família, né? Sara Caxias, Sara Gramado, queremos ter você conosco, que Deus te abençoe. Hoje então nós vamos ter os nossos cultos, você é muito bem-vindo no nosso meio, se posicione, decida a sua vida para que ela seja diferente e melhor, mude os ambientes à sua volta, esteja num ambiente certo, né? Um ambiente da vida, um ambiente da bênção, da libertação. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E muito obrigada a você que sempre está conosco nessa missão de pregar o Evangelho, sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, no seu parceiro de Deus. Tem sido um cooperador nessa obra, né, abrindo igrejas, mantendo as nossas rádios, as TVs, mantendo a obra missionária. Né? Você também que nos ajuda no desafio de quitar o nosso templo próprio aqui em Caxias.
Que Deus abençoe infinitamente mais a sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Vem para BH, alguém está colocando lá. Vem para BH, para Belo Horizonte. Um abraço para o pessoal de Belo Horizonte. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Queridos, muito bom estar com vocês. Um beijo no coração. Escreva aí, pode escrever. Decisões certas anulam decisões erradas. Maravilhoso, né? Saudade, queridos. Amém. Saudade de vocês, que Deus os abençoe. Então espero vocês no nosso culto hoje. Beijão no coração, que você tenha um dia abençoado. Deus cheio abençoe. Da graça, cheio da bênção. Amém? Em nome de Jesus. Beijão, fica com Deus.